O que será do turismo pós-Covid? Como serão as viagens depois da pandemia? Quando poderemos viajar novamente e onde os brasileiros serão aceitos? Pois então, se você é uma dessas pessoas que quer muito saber a resposta para todas essas perguntas, fica aqui conosco nesse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e clica no joinha que isso nos ajuda muito. Em 2018, largamos nossa rotina no Rio de Janeiro e saímos para explorar o mundo. Já viajamos muito e viajaremos muito mais. Diversos países, culturas e experiências únicas. Hoje, somos dispostos a viver uma vida na estrada. Juntos, somos vida. Um casal que se encontrou no mundo. Quer continuar vivendo novas histórias com a gente? Então vem! Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, é o segundo vídeo do Vida nessa nova plataforma que a gente tanto almejou nos organizar e ter tempo para criar para ela, e agora aqui estamos. Este segundo vídeo, inicialmente, a gente já havia pensado de começar do começo, explicando quem somos nós, para quem não nos conhece, inclusive, segue lá no Instagram, a gente tem no Insta há 2 anos, e que absurdo que não segue, já segue agora. Mas, devido a esse período de pandemia totalmente inusitado e delicado que estamos vivendo, resolvemos inverter a ordem e trazer a análise e as respostas para as perguntas que mais recebemos de vocês nos últimos meses. Então, só voltando um pouco na linha do tempo para contextualizar como toda essa situação do Covid se desenhou para nós, né, no nosso caso. A gente está na estrada já desde junho de 2018. A gente resolveu ir para Nova Zelândia em dezembro de 2019, antes de vir para o Brasil em fevereiro de 2020 visitar. Mesmo antes do Coronga, para ver família, amigos, clientes. E ficaríamos aqui no Brasa por 3 meses. Voltaríamos para a Ásia, porém estamos aqui no Brasil pleno julho. Voltando lá para Nova Zelândia, a gente rodou o país por 2 meses, até o início de fevereiro de 2020, tranquilamente. Até ouvi-as falar um pouco, mas bem pouco de Coronga, mas pro fim da trip, assim, mas como algo bem isolado lá na China e tal. Pegamos o voo da Nova Zelândia pro Brasil, foi muito de boa, nem máscara era exigido, nem medição de temperatura. Quem diria que seria o nosso último voo internacional em meses? Pois é, nunca. Né? Chegamos no Brasil exatamente 1 mês depois, bum, a epidemia virou pandemia. Tudo que vamos falar tem como base informações ditas por profissionais da área, amigos e conhecidos que estão ou moram em outros países, notícias e lives que a gente viu na internet, em fontes confiáveis, né? E também a nossa percepção como viajantes de longo prazo que conhecem bem a vida em outros países. O momento é inédito no mundo inteiro e ainda não se sabe por quanto tempo, né? A verdade é que haverão muitas novidades e mudanças no que tange a viagens. E alguns exemplos já foram comunicados pelos países até hoje, o dia que a gente está gravando esse vídeo, 16 de julho. E, inclusive, vamos deixar um site nos créditos muito bom, que tem atualização de informações e fatos principais sobre o vírus, divididos por país da Ásia. Você consegue ver cada um deles, então vamos lá, algumas informações de país que a gente pegou para passar aqui para vocês. Camboja. O país teve 0 mortes, gente, 0. E apenas 156 casos. Para entrar no Camboja, vai ser necessário pagar uma taxa alta de $3.000 de depósito de segurança para cobrir possíveis gastos do turista com o coronavírus. Ou seja, tipo um cheque calção, digamos, para entrar no Camboja. Sri Lanka. O país já anunciou que o visto aumentou de $35, que era anteriormente, para $100, e agora os turistas serão assistidos o tempo inteiro. Que permanecerem no país terão que fazer o teste de 5 em 5 dias. O país teve só 11 mortes até a data de hoje. Indonésia.
principal destino turístico, né, do país, por exemplo, teve em torno de 1.800 casos e 20 mortes. A ilha está em processo de reabertura em 3 fases. A primeira foi em 9 de julho, quando os estabelecimentos comerciais foram autorizados para reabrir para os locais apenas. A fase 2 inicia agora em 31 de julho, onde a ilha vai reabrir para turistas locais da Indonésia ou quem já estava no país, né? E também vai permitir a reabertura das atividades turísticas, os tours e atrações locais. E aí depois vai ter a fase 3 e última fase, que vai se dar em 11 de setembro. Pois é, a data é inusitada, né? What the? Onde a princípio poderão entrar os turistas internacionais, enfim. E ainda não foram dados mais detalhes, possíveis restrições para alguns países ou até obrigatoriedade de testes. Então, segura a ansiedade, pessoal. Vale, a gente vai voltar um dia. Tailândia. Com 58 mortes. As medidas foram bem restritas desde o início da quarentena, inclusive com a aplicação de multas altas para turistas que descumprissem, mas agora os que já estavam no país já estão podendo viajar lá por dentro. E a Tailândia virou aí também um case legal da Ásia, né? O país queridinho dos brasileiros, tá com uma situação legal. Vietnã. Assim como o Camboja, não tem morte, gente. Muito bom isso. E um pouco mais só de 350 casos. Inclusive, o Vietnã, apesar de ser um país emergente, com uma história bem recente, assim, turbulenta, se saiu muito bem no combate ao vírus e teve até uma história de sucesso bastante falada de um escocês que ficou quase 70 dias internado, mas com muito suporte ele se curou. O país ainda não deu muitas informações sobre o recebimento de turistas daqui para frente. A princípio só estão recebendo pessoas a trabalho, vietnamitas mesmo, e diplomatas, e todos têm que fazer quarentena. Atrações turísticas fechadas, festivais e celebrações adiados ou cancelados alguns, e ainda não comunicaram uma data de reabertura precisa, nem possíveis restrições para a entrada de alguns países ou obrigatoriedade de testes. Tomara que liberem os brasileiros, porque a gente gosta muito de lá. Tomara. Países da União Europeia. Porém, moradores do Brasil, dos Estados Unidos, Turquia e Rússia, por enquanto, têm acesso proibido. Salvo exceções, mas... Eles anunciaram também que a lista dos países autorizados será revisada a cada 2 semanas, então ainda há esperanças aí pra galera que gosta de Europa. E os países do bloco europeu não são obrigados legalmente a adotar essa resolução, mas se não fizerem isso, correm o risco de ter as suas fronteiras com outros países da própria Europa fechada, portanto, dificilmente a gente acha que algum país terá uma política diferente por enquanto. Né? Pois é. Singapura. Então, basicamente, quem mora lá não pode sair do país por enquanto, e muito menos não receber. Ninguém entra, ninguém sai, digamos, né? Turistas não estão autorizados a entrar no país por enquanto, a não ser raríssimas exceções que exigem 1000 aprovações. Como a gente costuma dizer, singa sendo singa, né? Singapura sendo Singapura. Mas só um adendo que desde meados de junho, todo mundo que chega no país... Essas raras exceções... Isso, são testados e devem arcar com os custos dos testes. $200 por teste. E também deverão arcar com os custos da estrutura da sua quarentena, que
É de 2.000 Singapore dólares. What? Uau! Austrália. No momento, apenas cidadãos australianos, residentes e familiares diretos destes estão autorizados a desembarcarem na Austrália, além de neozelandeses que moram na Austrália. Porém, em todos esses casos, todo mundo tem que cumprir quarentena em um local designado lá e na cidade de desembarque. Anteriormente, quem estava arcando com esse custo da quarentena era o próprio governo da Austrália, mas agora, quem chegar pode ser solicitado a arcar com esses valores. Esses valores variam aí por faixa etária, podendo chegar a 3.000 dólares australianos, algo em torno aí de tipo uns 11 mil reais. E se aplica para quem chegar na Austrália a partir de 18 de julho de 2020. E aqueles que comprarem as passagens antes de 13 de julho não terão que pagar. Os viajantes serão cobrados no final da sua estadia e terão que pagar dentro de 30 dias. E é bizarro isso, né? Serão direcionados para hotel logo na sua chegada e quem tiver dificuldade financeira pode solicitar um plano de pagamento. Quem sabe receber aí uma taxa reduzida. Então, um apanhado geral. O turismo, sem dúvida alguma, foi um dos setores mais afetados por toda essa situação. Pensar que especialistas previam um crescimento de 3 a 4% nas viagens internacionais em 2020. Estima-se uma perda de 30 bilhões de dólares no mercado da aviação com tudo isso. E vistos, seguros, viagem, taxas aeroportuárias, entre outros custos, podem e devem aumentar e serão repassados aos passageiros. Nos aeroportos brasileiros, inclusive de Guarulhos e Viracopos, por exemplo, isso já aconteceu, inclusive para voos domésticos e também para voos internacionais. Então, levando em consideração tudo isso, pode ser que a receptividade do passaporte brasileiro, que sempre foi tão boa mundo afora, em todos os países que a gente passou até hoje, a gente sempre foi muito bem-vindo, né, Agatha? É capaz dela ser afetada devido a toda essa crise política, de saúde pública também do nosso país, talvez impacte em países não receberem tão bem os brasileiros. Somos um dos países mais afetados, né, pela Covid-19. Não seremos tão bem vistos durante um bom tempo aí. Vamos ver, talvez role um preconceito com a gente. Então aí fica um ponto de atenção para viagens muito próximas. Mas vamos a boas notícias? Os brasileiros já podem entrar em 36 países, data de hoje, e existem 2 sites que você consegue ver o mapa mundi e o nível de restrição de cada país. Pega essa super dica, tá? É o site do IATA, do International Air Transport Association, e o link certinho também vai ficar aqui embaixo, nos créditos, aqui em cima. Lá eles mostram as condições impostas para os países e classificam numa escala lá de azul, mais claro, mais escuro, quais países estão mais restritivos, totalmente restritivos, parcialmente restritivos e nada restritivos, e quais são as últimas atualizações que estão sendo revisadas. O Kayak também tem uma plataforma parecida com essa, que também vamos deixar o link aí. Outra fonte legal de constar que utilizamos bastante, não só mas também em tempos de corona, é o site do Itamaraty. É uma super dica isso, para visto, para a situação do seu país de destino, se é seguro, se tem algum alerta específico para brasileiros naquele país, qual moeda, idioma, etc, tem tudo lá. Vamos fazer um vídeo depois abordando mais essas questões burocráticas de viagem, digamos assim, mas já fica a dica, site do Itamaraty. Outro fato interessante, a título de curiosidade, é que a gente assistiu uma live no Instagram da Forbes Brasil com a diretora de vendas da companhia aérea Swiss, e ela explicou que de um dia para o outro, praticamente todos os aviões do mundo que estavam sempre a maior parte do tempo no ar tiveram que ser estacionados. Imagina que loucura isso, né? Imagina. Do nada, todos os aviões ficaram parecendo Legos nos aeroportos do mundo afora, assim. Tipo... Fora a dificuldade, né, para acomodar todos esses aviões, não tinha vaga suficiente. Foram utilizados aeroportos militares até, entre outros espaços, né? A Suíça, inclusive, chegou a operar com apenas 2% da malha aérea, por exemplo. Fechando isso tudo então, gente, um fato é que depois de tanto tempo de isolamento social, da maioria da população enclausurada, né, na nossa opinião, as viagens vão ser ainda mais valorizadas depois dessa pandemia e terão ainda mais significado para todo mundo, né? Se cuidem, não fiquem ansiosos. Vivam o momento presente, por mais que demore e que viajar se torne um pouco diferente do que estávamos acostumados aí até início de 2020, nunca deixará de ser incrível viajar, um período de aprendizado, de descanso, de estar com quem você gosta, de sair da rotina, ver coisas diferentes, conhecer cultura, de, sei lá, experimentar comidas distintas, de conhecer novas pessoas e tudo aquilo que você sente quando viaja, que é muito maravilhoso, né? Então esperamos que todos nós possamos sair novamente desbravando esse mundão em breve. Isso aí, gente. Então.
Hoje estamos dispostos a viver uma vida sem destino definido, sem agenda pronta, acreditar mais na intuição e nos sinais do universo, estar imerso nas experiências. Esse é o nosso sonho e ele é do tamanho do mundo. Quer continuar vivendo novas histórias com a gente? Então vem!